Bem-vindos à Soma dos Dias, um podcast do Negócios. Eu sou o Hugo Neutel. Neste episódio, a Galp, que pode ter na Namíbia uma espécie de galinha dos ovos de ouro. Depois, a época de resultados do PSI, que arranca nesta sexta-feira. Comigo estão a Bárbara Silva e o Fábio Carvalho da Silva. Esta é a Soma dos Dias. Galp e Namíbia foram duas das palavras mais ditas e ouvidas na vida empresarial e económica nos últimos dias em Portugal. A petrolífera anunciou a viabilidade comercial da descoberta de petróleo na bacia de Orange e depois houve a notícia, não confirmada ainda, que a empresa estará à procura de comprador para metade da participação que tem naquele projeto. Comigo está a Bárbara Silva, que acompanha os temas da energia aqui no Negócios. Olá, Bárbara. Já vamos a esta questão do ponto da situação, da possível venda, mas eu acho que seria útil começarmos pelo início da história, digamos assim, no fundo, para tentar entender que projeto afinal é este que a Galp tem na Namíbia. Olá, Hugo. Sim, a Galp de facto, quando falamos de exploração de petróleo e relacionado com a Galp, as geografias que nos lembramos primeiro são Angola, onde a Galp tem uma história muito longa em Angola, se bem que vendeu entretanto os ativos angolanos em 2023 e sobretudo no Brasil, onde a Galp tem a sua maior, onde investe mais dinheiro no upstream, ou seja, na exploração e na produção de petróleo, e também onde tem a sua maior produção no pré-sal brasileiro, portanto tem ali um grande potencial e a maioria das reservas. A Galp tem também uma presença em São Tomé e Príncipe, mas ainda incipiente e também ainda em estudo, e a Namíbia parece que só agora se começou a falar, mas não é bem assim. A Galp tem presença na Namíbia desde 2012, quando fez um acordo para adquirir uma participação de 14% em 3 licenças de exploração. Nessa altura, só para se ter uma ideia, falava-se de um potencial de 8 mil milhões de barris de petróleo, mas a probabilidade de realmente encontrar o ouro negro na região era de apenas 20 a 30%. Pronto, entretanto, em 2016 a Galp garantiu mais uma licença de exploração, neste caso do bloco de Mopane, que é este onde foi feita agora a descoberta. Na bacia de Orange. Portanto, estamos a falar de qualquer coisa como é uma zona imensa, são 10 mil quilómetros quadrados, a 200 quilómetros da costa da Namíbia, ali mais ou menos na fronteira com a África do Sul. É uma zona muito grande, tem águas menos profundas, outras mais profundas, e de facto esta exploração está a ser em águas muito profundas. Estava eu a dizer, em 2016, portanto, garantiram esta licença de exploração, que é 83, é o nome porque ela é conhecida, e a Galp lidera um consórcio, tem outras duas empresas, a Galp tem 80%, e depois temos a Corporação Nacional do Petróleo da Namíbia, com 10%, e a Custos de Energia também com 10%. Pronto, nesse mesmo ano, ou seja, em 2016, a Galp tinha uma outra licença de exploração, mas que vendeu à norte-americana ExxonMobil. Pronto. Entretanto, nestes últimos anos, a Galp nunca esteve parada na Namíbia, esteve sempre a fazer coisas, e a licenças ambientais, trabalhos mais técnicos que não saltam, se calhar, à vista do público. Pronto. Entretanto, em 2021, a Shell e a Total Energies, que são duas gigantes do mundo do petróleo, reportaram descobertas em duas áreas que são precisamente ao lado, portanto uma de cada lado, da área da Galp. E foi de facto aí que se percebeu o potencial daquela zona. Pronto, entretanto, na final de 2023 a empresa começou a fazer as primeiras perfurações e a 10 de janeiro comunicou então ao mercado a existência de uma coluna de petróleo, como eles dizem, petróleo leve. Fizeram-se mais perfurações, entretanto isto avançou a bom ritmo e agora veio precisamente a confirmação de que há viabilidade comercial e as perspectivas são mais do que boas, são excelentes, 10 mil milhões de barris de petróleo equivalente. Era o que eu te ia perguntar, ou seja, isto pode vir a ser, se as melhores perspectivas se confirmarem, pode vir a ser de facto um novo fôlego para a Galp, ou não?
Sim, fala-se mesmo de um novo, no fundo, de um novo jackpot, e tendo em conta a forma, isto que eu contei, a forma como as coisas evoluíram, é quase mesmo um jackpot, é 1 euro milhões que ali está. Só para se ter uma noção da grandeza da descoberta, em 2023 a Galp deu conta de reservas totais de barris de petróleo equivalente, ou seja, falamos de equivalente porque nem tudo são barris de petróleo mesmo fixos, pronto, mas portanto o que está no relatório são 2,3 mil milhões de reservas, pronto. Face a este potencial de 10 mil milhões só na Namíbia. Mais de 4 vezes superior. Exatamente. Entretanto, a consultora Wood Mackenzie pronto, já veio dizer que destes 10 mil milhões de barris de petróleo, nem todos serão extraídos, ou nem todos serão mesmo petróleo. Alguns podem ser gás natural, pronto, e a Galp extrairá provavelmente apenas 1/3 do petróleo disponível, isto é o que os estudos apontam. Mesmo assim, ou seja, isto dá mais ou menos 2 mil milhões de barris, mesmo assim é uma grande barris de petróleo. Excluindo custos, cada barril, isto diz a mesma consultora, excluindo custos, cada barril poderá render cerca de $5, isto considerando um preço por barril de $65, diz a Wood Mackenzie. Outros analistas, que também foram citados pelo Financial Times, estimam que as reservas podem valer mais de 9 mil milhões de dólares, isto tendo em conta os 80% que a Galp ainda detém. Já lá vamos a esses 80%, porque eu queria falar contigo é dos próximos passos, tendo em conta que houve esta notícia ainda não confirmada pela empresa, mas veiculada nas agências internacionais, de que a Galp estará interessada em vender, digamos assim, metade da participação que tem nesse projeto. Sim, basicamente a Galp não escondeu até agora que precisa de um parceiro, que precisa de alguém para, como o CEO tem dito nas calls com analistas, eles querem tirar o melhor das mais-valias, mas querem partilhar o risco. Pronto, ou seja, claro que a Galp não tem interesse em vender aquilo a 100%, ou não terá porque tem ali um ativo claramente muito, muito, muito valioso. Em termos de terreno, neste momento a Galp terminou a primeira fase exploratória, portanto já perfurou dois poços, descobriu petróleo nos dois, mas vão continuar os trabalhos no terreno. A Galp investiu 117 milhões em 2023 nos trabalhos de perfuração e outros, e para 2024 está estimado um investimento de mais 150 milhões. Portanto, irão continuar os trabalhos no terreno e ao mesmo tempo, sendo que o CEO já disse que não vão atrasar os trabalhos no terreno em prol de encontrar uma parceria, mas eu acredito, e é o que toda a gente diz, que os dois processos correrão em paralelo. A Galp vai de facto tentar encontrar este parceiro, portanto alguém com mais músculo financeiro para investir o que é preciso investir, para extrair dali petróleo e também para partilhar o risco. De resto seria difícil encontrar um parceiro se não estivesse disposta exatamente a partilhar o risco. Exatamente, porque a Galp é uma petrolífera, quer dizer, em Portugal é uma grande empresa, mas se calhar comparando com outras petrolíferas europeias e internacionais, precisa aqui deste maior fogo. O Negócios tentou confirmar a notícia da venda, mas a Galp não quis comentar, e o facto de a Reuters ter avançado precisamente esta semana que a Galp contratou o Bank of America para tentar vender 40% dos 80% que tem no consórcio. O Financial Times também aponta a Shell, a Total e a Chevron como potenciais compradoras interessadas, até porque são as empresas que operam na região. Basicamente é essa a questão. E é claro que tudo isto, como tudo o que acontece na vida das empresas cotadas, teve logo um efeito na Bolsa. Sim, completamente. O dia em que a Galp comunicou que de facto tinha ali uma descoberta relevante e que com perspectivas de 10 mil milhões de barris de petróleo, foi o segundo melhor dia da Galp em Bolsa de sempre. O primeiro tinha sido em 2007, sendo que a Galp entrou em Bolsa em 2006.
À boleia da Namíbia, a Galp atingiu, não só teve o melhor dia de bolsa em sempre, como atingiu o marco da cotada mais valiosa do PSI, portanto da bolsa de Lisboa. Neste momento a petrolífera já vale mais de 15,5 mil milhões de euro e esta capitalização de mercado representa 1/5 do total do PSI. Na terça-feira, cada ação da Galp estava a valer 20,06 euros, o que representa de facto um novo máximo de fecho após uma valorização de 25% em apenas 2 dias. Veremos como evolui nos próximos, Bárbara Silva, e as últimas da Galp. E agora, já que falamos em cotações, vamos à expectativa sobre esta época de resultados no PSI. Arranca nesta sexta-feira mais uma época de resultados das empresas do PSI, o principal índice bolsista nacional. São desta vez resultados do primeiro trimestre, claro. Isto depois de um 2023 muito marcado pela inflação e pelas taxas de juros do BCE, que de forma direta e indireta afetam todos os setores de atividade. O pontapé de partida é da Jerónimo Martins. Comigo está o Fábio Carvalho Silva, que falou com analistas para, digamos assim, tirar o pulso às expectativas do mercado. Fábio, de uma forma geral, o que é que se prevê para os resultados das cotadas neste primeiro trimestre? Bom, cautela é antes de mais a palavra-chave para este trimestre, até porque se o último trimestre do ano é claramente a prova de algodão sobre o desempenho dos resultados das cotadas, a realidade é que o primeiro é um test drive para tentar perceber como será o resto do ano. E os analistas manifestam exatamente esta palavra, cautela, ainda como uma cautela positiva. Isto significa que apontam para um crescimento, ainda que seja um crescimento muito ligeiro, isto já depois em 2023 termos verificado uma subida de 13% dos lucros, que ficou ainda assim longe da escalada de 46% em 2022, mas que também foi explicada obviamente pela inflação, e para além disso os 5,4 mil milhões alcançados em 2023 pelas 16 cotadas ficaram também um pouco aquém da expectativa dos analistas, o consenso compilado pela Bloomberg de 5,5 mil milhões. E como disse, portanto, este trimestre é um trimestre-chave em que se espera assim um crescimento ligeiro, mas ainda assim com alguns lucros para as 16 cotadas do PSI. Uma delas é a Jerónimo Martins, que é de resto a primeira a apresentar resultados nesta sexta-feira. É possível até, dependendo das horas a que as pessoas não estejam a escutar, que isso já tenha acontecido. Ora, no ano passado a Jerónimo Martins, que relembro que é a dona do Pingo Doce, conseguiu uma melhoria de 28% no lucro, atingiu mais de 750 milhões de euros. Será que esta tendência no setor do retalho, digamos assim, é para continuar? Realmente o retalho é um dos setores de incógnita do PSI para esta época de resultados, porque a realidade é que os próprios analistas que contactamos discordam. Não nos podemos esquecer que falamos da Jerónimo Martins e, portanto, o próprio Pedro Soares dos Santos, CEO do grupo, já tinha explicado e alertado para a questão daquilo que são os movimentos dos preços do retalho. Não nos podemos esquecer que a inflação está em queda, ou pelo menos uma trajetória descendente, e isto significa que já se observam movimentos de 0% no preço de alguns produtos e em outros até pode-se esperar alguma deflação e, portanto, uma quebra. E isto é muito importante para aquilo que são as margens do retalho e no caso português da Sonai e da Jerónimo Martins, pelo que pode haver este fenómeno de deflação que acaba claramente também por ser agravado pela concorrência bastante agressiva entre as retalhistas. De resto, este é um fenómeno, como já tinha dito, tanto Sonai como Jerónimo Martins já tinham alertado. É claro que depois há outros fatores positivos que influenciam o retalho, nomeadamente o consumo, que pode não estar tão estagnado como estava à medida que a inflação desce, há uma maior expectativa de cortes de juros, mas portanto este continua a ser um setor de incógnita com muitos obstáculos. E onde de resto é um setor que não é um setor de margem, digamos assim, é um setor de volume, é um setor tradicionalmente com margens muito curtas. Depois, há o caso do BCP, tal como a restante banca beneficiou muito da subida das taxas de juros do Banco Central Europeu. O que é que os analistas esperam, aqueles com quem falaste, da evolução da banca neste primeiro trimestre e no caso particular do BCP, que é de resto o único banco cotado? Bom, olhando para o BCP e para a banca europeia, os olhos viram-se claramente para os ventos de Frankfurt, onde está sediado o BCE. Como nós sabemos, o BCE tem havido uma demora face àquilo que é o compasso da esperança do mercado relativamente aos cortes dos juros diretores este ano.
ano, já se aponta apenas para junho, e portanto esta demora há de favorecer, na ótica dos analistas, a Banca Europeia e, claro, o BCP através da margem financeira, porque os juros diretores em terreno restritivo são sinónimo de juro de crédito concedido a particulares e empresas por parte da banca também elevados, o que acaba por contribuir para a margem financeira da banca. Mas não só, os analistas alertam também que já se começa a observar alguma manutenção dos números da manutenção do crédito concedido, o que também acaba por ser uma ajuda para o sustento dos resultados do BCP no primeiro trimestre. Se serão tão empolgantes como foram o ano passado, em que chegámos a concluir o ano com os resultados a serem 4 vezes mais do que o ano anterior, bom, isso já não sabemos, mas estaremos aqui para acompanhar. É natural que os resultados venham a perder algum fulgor, os resultados da banca ao longo do ano, é pelo menos esse também o sentimento do próprio setor que temos acompanhado ao longo dos meses. Fábio, das conversas que tiveste com analistas, há mais algum aspecto que destaques, mais algum setor que tenha chamado particularmente a atenção dos analistas? Sem dúvida as papeleiras. As papeleiras podem assistir a uma mudança de capítulo definitiva agora no primeiro trimestre e, portanto, estamos a falar, ainda de forma mais indireta ou direta, da Navigator, Smapa e Altri, através da subida dos preços da pasta do papel no mercado internacional. Quando um gigante sobe os preços da pasta, acaba por influenciar o mercado como um todo, e as cotadas portuguesas não são exceção, e, portanto, os analistas acreditam que com a subida dos preços da pasta do papel podemos observar uma melhoria dos resultados, quer da Altri, quer da Smapa, quer da Navigator, que, como devemos recordar, tiveram resultados menos bons o ano passado, à boleia também da queda dos preços, e portanto agora com este movimento inverso deveremos ver uma situação mais positiva, e também devido a outro fator, que é o fator da procura, da manutenção da procura firme por parte deste produto base, quer da parte dos Estados Unidos, quer da parte da China. Fábio Carvalho da Silva, e os resultados das cotadas do PSI, ou melhor, as expectativas sobre os resultados das cotadas do PSI. Obrigado, Fábio, obrigado, Bárbara. Assim terminamos mais um episódio da Soma dos Dias. Marcamos encontro para de hoje a 8, porque em todas as semanas há histórias para contar. Obrigado por ouvir. Até lá.